Olá, gente, boa noite. E lembrando sempre que todas as vezes que eu faço essas lives, eu estou sempre aberta para vocês poderem mandarem dúvidas ao vivo e que eu possa estar esclarecendo isso diretamente, tá bom? Caso tenham essas dúvidas na produção de frutas e hortaliças, como eu já havia falado, hoje eu venho conversar com vocês sobre a parte da fruticultura. Lembrando que vários tipos de espécies de frutíferas têm um comportamento específico, tá bom? Por exemplo, quando eu comparo uma frutífera de clima temperado, ou seja, aquela que vem de clima frio, comparando com outra que vem de clima tropical, essas sempre terão e vão ter comportamentos diferenciados. O que seria isso, Érica? Isso significa que durante o seu manejo, desde o início de que você tem a sua condução, essas frutíferas elas vão ter comportamento na parte de crescimento, em relação à formação de flores e, consequentemente, frutos. Então, tudo vai estar diretamente ligado ao comportamento de cada uma. E outra, o metabolismo dela quando ela vai estar passando por uma estação do ano. Por exemplo, uma frutífera tropical, ela sempre vai estar com maior desenvolvimento no período de calor. E claro, tem que ter a necessidade de água. Já uma frutífera de clima frio, ela tem a formação de flores, principalmente quando ela passa por um período de frio. Nesse momento é onde que existe a diferenciação. Então, vocês já devem ter visto que algumas fruteiras elas vão produzir se passar por algum período de um frio intenso. Muitas vezes não é nem somente baixa temperatura. Eu preciso fazer com que essa planta ela fique com mais tempo sentindo frio. E aí ela vai quebrar a dormência e fazer com que aquele broto ou aquela gema que está ali dormente forme botões florais no momento certo. Mas no caso do Brasil, em seu maior tamanho em relação a território, vocês vão ter a oportunidade muitas vezes de observar comportamento diferenciado, porque o nosso país, em grande parte, ele é especificamente de clima tropical. E por isso que, graças a Deus, o Brasil é abençoado por uma grande quantidade de frutíferas que nós temos, tanto nativas e aquelas que foram trazidas de fora e aqui se adaptou. Então, por exemplo, a jaca, que é o tema de hoje, é uma delas. O que eu quero reforçar isso para vocês? Com o manejo da poda, vocês conseguem racionalizar a produção. De que forma? Gente, pensa no seguinte. Por exemplo, Érica, eu tenho uma jaqueira, mas eu não sei se eu posso podar. E outra coisa, pé de jaca, ninguém fez condução de poda. É muito difícil você ver pessoas da área conduzindo o pé de a jaqueira de uma forma que consiga fazer com que ela se torne competitiva. O que seria isso? Desde a muda você fazer com que o espaçamento, a altura do chão até a forquilha, o pessoal fala, ou quando existem as brotações, eu consiga fazer com que ela seja o quê? O mais baixo possível. Às vezes, você olha uma pé de jaqueira, ela começou a fazer a primeira forquilha lá no alto, muito mais alto do que vocês conseguem alcançar. E dessa forma acaba ficando difícil o manejo, porque como a fruta da jaqueira, ela tem o hábito de induzir a formação do botão floral no tronco da planta, ela vai precisar de luz. Então, quando ela conseguir sair lá no meio das folhas e atingir a luz, ela está muito alta. Você não consegue fazer a colheita
dela. Você não consegue fazer um manejo dela de pegar sem cair, sabe? Colher no ponto certo, deixar amadurecer assim por diante. Entendeu? Então tem esse ponto também que nós temos que levar em consideração. Então você que muitas vezes tem o pé de jaca, não liga porque pega quem quer, mas será que não poderia ser uma fonte de renda? Porque eu muitas vezes aqui em São Paulo, às vezes até mesmo no Mato Grosso do Sul que eu atuo, vejo pessoas que comem jaca, mas a jaca fica ali, ó. Ah, ninguém tá nem aí. Poderia estar utilizando uma fruta de uma forma diferente e fazer as pessoas comerem. Não do jeito natural, comum que nós temos. Então eu acho hoje que a jaqueira tem muitas pessoas que querem ter um pé de jaca porque realmente amam muito de paixão. Só que não sabe explorar a frutífera. É a minha visão, tá bom? Eu não estou indiscriminando ou muitas vezes sendo injusta de quem não liga para isso, que acha que jaca tem que ser assim, pronto, acabou. Não, eu não acho isso. Eu não acho isso. Por quê? Em São Paulo, capital do estado de São Paulo, a capital, grande maioria das pessoas nunca sequer chegou a comer jaca. Por quê? Não é algo que você encontra na quitanda. Uma pessoa em São Paulo vê um fruto desse tamanho aqui, gigante, ele não vai comprar. Ui, eu vou pegar para experimentar. Quem que vai experimentar uma fruta que não sabe nem se vai gostar, que tem quase 10 quilos de peso? Não é? Pô, é meio doideira isso. Então, assim, por que as pessoas, até mesmo vocês que têm uma produção razoável, não possam fazer com que essa jaca seja diferenciada? Seja oferecida para o consumidor de uma forma diferente do que a gente está habituado. É uma diversificação de produto. Vários tipos de produtos, fazendo com que o seu sítio possa render dinheiro com o pé de jaca, fazendo uma coisa que eu gostei, eu não sei se falei, jaca em calda, é uma delícia. E não fica aquela coisa muito forte. Só que eu, Érica Fujita, não gosto de doce em calda, né? É muito açucarado. Eu gosto de doce em calda, mas ponderado no açúcar, nada assim aquele exagerado demais, tá? Então dessa forma, eu prefiro mais suave. E não fica aquele gosto muito forte. Eu acho que como vai no fogo, apurando mais, acaba não tendo isso, né? Então, gente, eu acho que vocês poderiam sim aproveitar o pé de jaca. Eu comi a fruta de jaca desidratada e eu achei gostoso. É diferente. Eu não poderia vender isso no empório ou num lugar assim diferenciado que as pessoas têm o hábito de comer algo diferente. E outra, parem e pensa, a jaqueira não é uma frutífera que precisa de grandes manejos. Você não precisa ser um expert em produção. Você não precisa ter hectares de jaca, porque um pé só, pelo amor de Deus, se um pé produz 150, né? Então você pode ter menos número de plantas, sabe? Vamos pôr aí, coloca exageradamente aí umas 50 pés de jaca, haja jaca. É jaca para dedéu. Então, se você tiver uma condição de fazer um manejo de algumas plantas, umas 5, 10 pés de jaca, que você consiga fazer a poda, fazendo com que ela fique com uma ramificação lateral, com uma copa bem aberta, tipo taça, dessa forma aqui, ó, sendo que cada dedo são as pernadas, e quanto mais pernada vocês tiverem, mais troncos para produção de jaca próximo do solo, ó, imagina, próximo do solo, onde você consegue colher
é melhor. Já que é uma planta que sozinha ela tá para ter dedéu, e é uma planta que eu sinceramente não vejo tantos problemas em relação à produção. Ela é rústica, se adapta em qualquer ambiente aqui no nosso país. Você encontra em qualquer canto. Tem tipos, até tem a jaca mais dura e a jaca manteiga, e vai de gosto. Então assim, será que eu não posso explorar alguma coisa que tem no meu quintal e eu não dou nem bola? E aí às vezes fala, gente, o que eu vou vender para botar de comida aqui dentro de casa? Mas precisa ser uma jaca desse tamanho que ninguém come? Não, não precisa ser uma jaca gigante. Vocês podem fazer de uma forma diferente. Faz uma compota, põe em vidros pequenos para a pessoa conhecer. Será que a geleia de jaca é muito ruim? Eu, sinceramente, eu comi geleia de jaca uma vez só na casa de uma produtora lá no interior de São Paulo. E eu achei gostoso, só que nunca mais vi ninguém fazer. Entendeu? Então assim, eu venho trazer o tema de jaca porque eu acho que é uma fruta que acaba sendo marginalizada, esquecida, é coisa de infância, coisa de sítio de vô e de vó e pronto, acabou. E não é assim. Eu acho que é uma frutífera altamente adaptada, muito rústica, produtiva, realmente necessita de água sim, mas não é aquela coisa que você precisa se cuidar demais, porque você encontra pé de jaca no Cerrado, aqui na Mata Atlântica, em qualquer lugar. E são todas árvores frondosas. O que seria isso? Gigante, grandes. Aí eu venho uma questão, né? Pensando na agricultura racional, poxa vida, a jaqueira é uma opção de uma agricultura racional para quem tem ela já em casa, queira agregar valor, diversificar o que vocês têm para vender com baixo custo e uma grande produção, sem muito o que ser feito. Claro que quando ela é uma mudinha, tá pequenininha lá no chão, desse tamaninho, tititica, vocês têm que cuidar. Não vou também, não, ela rústica, larga ela. Não, tem que cuidar, não é bem por aí, não é verdade? Agora, quando ela já começou a ter porte, vai fazendo condução de taça aberta, vai fazendo ela crescer. Assista meus reels que eu falei sobre jaca. É impressionante o que a poda fez com o pé de jaqueira do lado de casa, na cidade, com poda feito pela empresa de eletricidade, porque a jaqueira estava ali no meio dos fios. Você não tem noção a produção que tá ela aqui agora. Entendeu? Então assim, eu fiquei pensando, falei, gente, por que não? Grande maioria das pessoas tem uma jaqueira, só que ela é esquecida. Bora ganhar dinheiro, bora fazer a agricultura racional, produzir em dobro e com baixo custo. Então, muito obrigada de coração por vocês estarem aqui sempre comigo, assistindo, quando possível, fazendo perguntas. Tendo dúvidas sobre qualquer coisa, pode me perguntar, porque daí qualquer coisa lá na próxima live eu respondo para vocês. Tá bom, gente? Até mais e não se esqueça, sábado às 18 horas no horário de Brasília da semana que vem, vou estar aqui de novo. Boa noite e até a próxima live. Tchau e até mais.